Olá pessoal, vamos para a nossa 24ª aula do curso de Mecânica Clássica e nessa aula a gente vai falar sobre um tópico novo aqui, que vai ser sobre o momento de inércia. Então nesses capítulos iniciais do livro que a gente está estudando, do livro do Taylor, ele faz alguns tópicos para a gente relembrar e depois a gente vai começar com outros tópicos que vão necessitar desse conhecimento prévio. Então, vamos falar um pouco sobre o momento de inércia. O momento de inércia, então, vamos começar falando sobre o momento de inércia com o sistema de ionisão partículas. Então, o sistema de ionisão partículas pontuais, o momento de inércia, ele é definido por meio dessa expressão. Então, o momento de inércia é chamado pela letra I maiúscula. Ele vai ser um somatório de alfa indo de 1 a n, o total de partículas, da massa vezes o ρ alfa ao quadrado. Mas quem é esse ρ alfa? Esse ρ alfa, ele vai ser, não é a densidade aqui, não é a densidade, mas ele vai ser a distância, então dist, de distância, de m alfa, ou seja, a distância daquela partícula alfa, com massa m alfa, até o eixo de rotação. Então, isso dá uma ideia de rotação. Então, essa distância dessa partícula pontual até um eixo de rotação que a gente estiver considerando. Então, se a gente tem um eixo que a gente quer, por exemplo, colocar alguma coisa para rodar, algum sistema de ionisão partículas para rodar, em relação a um eixo, a gente vai ter que descobrir a distância de cada partícula com relação a esse eixo e calcular essa expressão para a gente ter o nosso momento de inércia. Agora, caso o objeto seja contínuo, então vamos supor um objeto contínuo, então se a gente tem aqui um objeto contínuo, o que a gente vai ter? Então, o limite de objeto contínuo é quando a gente pensa que esse objeto ele é formado por pequenos pedacinhos de massa, no sentido em que esses pequenos pedacinhos de massa eles vão ter, então, essa massa, que eu vou chamar aqui de ΔM, muito pequena, ou seja, essa massa tendendo para zero. Então, eu vou ter que tomar o limite dessa expressão que a gente tem ali em cima, e cada massa pequena ela vai ter essa massa ΔM, e eu vou ter essa expressão daqui, e a gente sabe que o limite aqui do nosso somatório, dessa forma que a gente tem aqui, isso daqui vira uma integral. Então, no objeto contínuo, a gente vai ter uma integral. Então, o nosso momento de inércia para um objeto contínuo ele vai ser dado por meio dessa expressão daqui. Então, essa expressão daqui, eu vou deixar essa expressão aqui dessa forma. Então, a gente vai ter essa expressão daqui para o objeto contínuo e essa outra expressão daqui para o nosso sistema de ionisão partículas pontuais. Mas como que a gente interpreta esse momento de inércia? Então, o valor do momento de inércia depende, como a gente viu, de como essas massas estão distribuídas em torno de um eixo de rotação. Então, se a gente pode ver que se a gente tiver massas próximas, mais massa próxima ao eixo de rotação, a gente tem um momento de inércia menor. Mas se essas massas são mais distribuídas, mais longe, a gente tem um objeto com um momento de inércia maior. Então, eu vou escrever isso daqui. Então, o que a gente vai ter, olha, eu vou escrever mais massa próxima ao eixo de rotação implica que o nosso momento de inércia é menor, porque se elas estão mais próximas do nosso eixo de rotação, a gente pode olhar aqui para o sistema de ionisão partículas, a gente vai ter que esses valores nessa distância vai ser menor, consequentemente essa quantidade vai ser uma quantidade menor. Então a gente tem isso nessa ideia do momento de inércia. E na aula que vem a gente vai fazer um exemplo de como que a gente pode calcular o momento de inércia para uma barra, por exemplo. Então era isso que eu tinha a apresentar. Obrigado.